Reinaldo Azevedo escreveu 2 colunas que dão o tom do que está acontecendo no governo Lula, tá? São 2 vitórias seguidas. Primeiro, o Lula veta o aumento de deputados, que é uma medida tradicionalmente impopular, e o Lula consegue uma vitória na questão do IOF. São 2 textos que saíram agora de madrugada e que coloca toda a responsabilidade no colo do Centrão, e coloca toda a responsabilidade no colo do Centrão de uma maneira correta, de uma maneira que é diretamente proporcional a tudo o que nós vivemos nos últimos tempos. O Centrão muitas vezes tem se mostrado pior do que a extrema-direita mais esculhambada. Porque ele negocia nos bastidores, ele vai lá, ele sabota o governo por dentro, ele adquire ministérios, ele faz todo tipo de coisa, gente. Então é muito difícil todas essas questões que a gente coloca. E as pesquisas estão apontando, gente, o Lula está virando o cenário. Ah, Pedro, mas é muito... Você está antecipando muito. Ontem no Meteoro Brasil eu falei, olha, eu acho que eles perderam 2026. Eu acho que eles perderam 2026. Eu acho que dessa vez a gente adora falar no nosso campo, né? Quando, o governo perdeu a oportunidade, o governo deixou de determinada coisa passar. Agora, eles dinamitaram a sucessão do Bolsonaro. Eles complicaram o meio de campo para a galera que queria eleger algum candidato de extrema-direita, porque eles começaram a se atropelar. O Eduardo nos Estados Unidos está doido para virar candidato e tá puto da vida porque ele não consegue voltar pro Brasil. O Flávio tá falando cada vez mais groselha, o Carluxo tá quieto. O Tarcísio queria queimar a largada e tentou defender apaixonadamente o Trump, o que arrastou a credibilidade do governo de São Paulo junto. E a Michelle tá quieta também, o que é um mau sinal. Deixa um vácuo de poder. Deixa um espaço no poder ali. E Lula respira. E Lula dá suas cacetadas internacionais. E o Lula retoma bandeiras da campanha. O pessoal falou que ele ia sabotar o plano de governo. Bom, eis que surge uma oportunidade para efetivamente puxar à esquerda o plano de governo. Lula não pode tomar as decisões sozinho. Ele não é um monarca. Ele não é uma autoridade que vai ali e que simplesmente se impõe. Não, Lula é um democrata. Lula é um defensor dos direitos humanos. Lula é um cara que está antenado em cima dos principais direitos. E ele não é o cara que vai fazer uma revolução. Ele é um reformista. Luiz Inácio Lula da Silva é um reformista. Luiz Inácio Lula da Silva é um cara que vai fazer a mudança na sociedade através do povo pobre, através do povo descamisado, através do povo menos favorecido. Luiz Inácio Lula da Silva é o cara que vai, junto com a população, ouvir seus anseios e levar para um acordo com as elites. Lula é um verdadeiro também nacionalista. Ele é um cara que vai pensar um outro Brasil. Vai pensar o Brasil num outro momento. Vai dizer que o Brasil não tem o direito, não tem a sina, o destino de ser o país que vai ficar sempre com as sobras, que vai ficar sempre com o resto, que vai ficar sempre com o restolho. Não. Luiz Inácio Lula da Silva entende que a gente pode comer a picanha, que a gente pode tomar cervejinha, que a gente pode comer um filé mignon, que a gente pode apreciar o bom vinho, que a gente pode fazer viagens internacionais, que o brasileiro pode conhecer o mundo, que o brasileiro pode conhecer mais. Isso é o verdadeiro patriotismo. Essa é a verdadeira vocação do país. Que o Brasil pode receber eventos internacionais. Nunca se teve tanto evento internacional quanto nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O Brasil pode ser primeiro mundo. O Brasil pode ser uma pátria justa. Se as nações grandes pagarem a sua fatura pela devastação que eles provocaram nas suas colônias.
O discurso do Lula, inclusive, é anticolonial. É dizer, olha, no passado vocês abusaram da gente, mas agora é nossa vez. E não é nossa vez de colonizar ninguém, é a nossa vez da gente ter uma sociedade mais feliz. Da gente ter uma sociedade que não sofre com a fome. A gente ter uma sociedade que não sofre com o desamparo. E ser uma nação amiga de todas as nações que querem ser amigas. O Lula é de uma esperteza, o Lula é de uma engenhosidade que é para pouco líder. Pouquíssimos líderes têm essa visão. Pouquíssimos líderes olham dedos à frente. Pouquíssimos líderes sentem o andar da carruagem. Pouquíssimos líderes entendem a importância de você fazer um bom trabalho. O Trump está fazendo uma coisa contraditória. Aliás, tivemos uma entrevista excelente ontem, uma bota excelente ontem, com Pedro Costa Júnior. Pedro Costa Júnior deu um show aqui, explicou direitinho como é que funcionam os mecanismos do imperialismo, como os Estados Unidos brincam com Roma, como os Estados Unidos brincam com os impérios da antiguidade, como os Estados Unidos agora não sabem o que fazer diante do avanço da China. E eles têm como objetivo bater nesse avanço da China, mas eles não podem provocar uma guerra mundial. E é importante, nesse contexto todo, entender de geopolítica. A geopolítica ajuda a entender por que o Lula é um líder tão precioso. Por que o Lula conquista tantas vitórias? Por que o Lula vai ser presidente pela 4ª vez? E isso é o terror das elites brasileiras. Eles querem matar o Lula. Eles querem sufocar o Lula. Eles querem desaparecer com o Lula. O Lula foi a construção mais engenhosa que o Brasil produziu nos últimos anos. Um retirante nordestino que se transforma em presidente 4 vezes. 4 vezes. É efetivamente o povo no poder. É efetivamente a vontade popular à frente dos destinos desse país, com um acidente no meio do caminho, que foi a eleição de uma tragédia anunciada chamada Jair Messias Bolsonaro, um líder que nós nunca deveríamos ter tido. Um líder que nunca nós deveríamos ter tido. Então, diante do Congresso inimigo do povo, diante das pautas bombas que o Centrão tenta empurrar, a gente tem que ter a esperteza, a gente tem que ter a coragem, a gente tem que ter o brio de não deixar as coisas andarem dessa forma. A gente precisa efetivamente se transformar num país de primeiro mundo. A gente tem que efetivamente virar uma nação que vai lá e faz tudo o que é necessário para a gente se transformar. Para a gente se transformar efetivamente no país que a gente quer ser. No país que a gente é vocacionado para ser. A Nil mandou aqui, Lula é um representante nato que mostra que ama seu país e defende-o. Exatamente, nós temos que amar o Brasil. Nós fomos ensinados a odiar esse país. E nós fomos odiados, essa que é o paradoxo, né? Reinaldo Azevedo, na sua antiga encarnação, eu não estou atacando o Reinaldo, tá? Eu só estou lembrando o que foi a época dele do colunismo da Veja. A Veja foi uma revista que ajudou a gente a odiar o Brasil. A Veja foi uma revista que ensinou a gente a detestar essa nação. A Veja é uma revista de lugares comuns e a imprensa tem que ser cada vez menos lugar comum. Se a gente quer informar bem as pessoas, a gente precisa ir atrás de informações autênticas. A gente tem que ir atrás de feedbacks genuínos. A gente não pode ficar na simplificação. A gente não pode ficar no raso. O jornalista, inclusive, ele vive uma contrariedade gigantesca. O jornalista vive uma contrariedade gigantesca, porque nós não somos especialistas em nada, e nós temos que dar informações cada vez mais especializadas, com chuva de chat GPT e inteligência artificial que ferram os nossos mecanismos de busca, e com cada vez menos especialistas
focados e com qualidade de conhecimento para prestar para a imprensa, porque a imprensa também é palco para muito maluco falar. Muito doido falar na imprensa. Muita gente sem conhecimento fala na imprensa. E a gente deveria prezar por informações de qualidade. Então é um desafio. É um desafio. Lucas falou uma coisa, defendam um Pix. E Pix que foi criado na era Temer, hein? Ilan Goldfein. Tecnologia nacional com soberania digital, podemos substituir o sistema SWIFT. Sim, o Pix é nosso. O Pix é do Brasil. E nós temos que amar esse país. Nós temos que aprender a amar as pessoas que vivem nele. Nós temos que aprender a amar todos os problemas que ele tem. Nós temos que amar para ele se tornar cada vez menos problemático. Cada vez menos problemático. Nós temos que votar em pessoas que têm história de liderança, com amor e compromisso com a verdade, e ao invés de candidatos que compram votos. É isso. É isso. Bom dia, Xanda! Brasil soberano. É o novo lema do governo, né? Brasil soberano. Bom dia, queridos companheiros. Mas é isso, gente. O governo Lula está colecionando vitórias. A gente não pode também ficar... mas agora tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. As coisas vão ser duras conosco. Mas dá para as coisas melhorarem, dá para as coisas serem bacanas. E a gente tem, aqui na Folha Democrata, tem cada vez mais atingido novas audiências. A gente tem cada vez mais penetrado na cabeça das pessoas. Então, se você gosta do meu trabalho, se você gosta dos nossos trabalhos, se você quer ficar inteirado a respeito de tudo, manda um superchat. Mata essa meta de 2 membros que nós temos aqui, que é muito necessário. Vamos fazer essa disputa importantíssima para a gente manter tudo funcionando. A gente está com milhões de visualizações no mês, eu estou muito feliz com as audiências que a gente tem atingido. Tem sido muito importante para a gente manter os nossos trabalhos, mas a gente também precisa da contribuição econômica de vocês. Então é importante que vocês pinguem superchats, que vocês estejam com a gente aqui interagindo, abordando todos os principais assuntos, conversando conosco. A gente precisa sempre da ajuda de vocês para fazer o trabalho com a qualidade que o trabalho merece, com a necessidade que o trabalho tem. Então a gente precisa muito que todo mundo esteja conosco aqui fazendo bem o nosso trampo, tá, gente? E o Reinaldo Azevedo, ele tem sido para mim, essas leituras matinais, essas pautas que a gente tem abordado aqui, tem sido uma fonte de conhecimento inesgotável e uma fonte também para entender um pouco dos cenários, né? Ao mesmo tempo que tem muita gente que tem assistido aqui os conteúdos do Cacai, o Cacai tá bombando neste momento no canal, o pessoal tem visto também o João César de Castro Rocha, a gente tem trazido aí muitas informações relevantes e tá sendo bacana pra caramba a gente chegar em 100, 200, 300 pessoas, às vezes 400 pessoas nos assistindo. Isso tem me deixado muitíssimo feliz. Faltam nesse momento, meus queridos, minhas queridas, 2 membros e... tá faltando 200. Aí chega o Marcelão, manda um. O Marcelo é o cara mais ponta firme. Ele vai mandando R$1, ele vai mandando R$2. Ele sempre tá presente aqui com a gente. Aí chegou o Lucão, mandou mais 5 para nós. O Lucas, que já fez muitas doações ao canal. Não estou pedindo mais doações para vocês, Lucas. Só estou dizendo um fato. Então a gente precisa agora de 193 de superchats ou de Pix para Folha Democrata. @gmail.com, conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat. O Bolso tá choramingando, Nil, porque ele tá abandonado, né? Ele tá contando muito que o Trump vai fazer alguma coisa terrível. E no final das contas vai acontecer o seguinte, o Trump vai chilicar, o Trump vai ameaçar, o Bolsonaro vai ser preso, né, gente? O Trump não liga pro Bolsonaro. O Trump liga para ele em primeiro lugar, para ele em segundo lugar, para ele em terceiro lugar, e quando tiver no 99º lugar, ele vai ligar para ele mesmo. O Trump é um egocêntrico doente. O Trump é um rosto feio da atual ciência política. O Trump gosta de riqueza, o Trump gosta da bagunça. Trump gosta do caos. Trump não quer que você fale do Jeffrey Epstein. O Trump é aquilo.
Trump é a ponta de lança, e aí o Pedro Costa Júnior ontem foi muito preciso, da decadência americana. Os Estados Unidos estão decadentes, os Estados Unidos fantasiaram com a glória de Roma e agora fantasiam com a decadência através dos seus filmes. Os filmes hollywoodianos são muito bons. E eles também explicam muito sobre o momento político, né? Os filmes hollywoodianos ajudam a entender também ali os momentos, né? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Tô recebendo notícias aqui exclusivas, talvez. Vamos ver o que a gente consegue contar a respeito disso. Doideira. Neil mandou pra gente, Trump vende até o povo do país dele, uma coisa... Ele não é que ele vende, ele sabota o povo dele. Que são esses tarifaços, gente? Os Estados Unidos é o país que mais apoiou a globalização. Os Estados Unidos depende da economia externa. Ele vai lá e corta os fios. Ele vai lá e submete o seu próprio país a uma sensibilidade que ele não espera. O Trump é um sabotador. O Trump é um cara que odeia o seu país. É isso que o Trump é. O Trump é o atraso. O Trump é o caos. O Trump é o desespero. O Trump e o Bolsonaro estão deixando... Ontem é o meu corte mais visto do Meteoro Brasil. O Trump e o Bolsonaro deixaram o Nicolas Ferreira sem norte. O que é ótimo. O que é ótimo. A gente está começando a cortar a cabeça das serpentes. Não é hora da gente cantar a vitória antes da hora, tá, gente? 2026 vai ser difícil. Mas olha, a gente está começando com uma largada importante. Nós começamos com a campanha orgânica de IAS contra o Congresso, contra os corruptos do Congresso, contra os defensores de rico do Congresso. E agora a gente tem o presidente Lula tomando as rédeas e defendendo esse país. Nós temos o maior presidente da história e nós temos a melhor militância da história. Militância que não abusa de fake news. Militância que não cai na tentação de fazer absurdos, de linchar pessoas. Militância que está ligada a bandeiras, que está ligada ao combate por um Brasil soberano, por um país mais rico. O Brasil tem que ser rico, gente. Não rico para oprimir os pobres, não é isso, mas ele é um país rico, submetido aos interesses das elites. Nós temos que amar esse país. Nós temos que ser mais como o Darcy Ribeiro, citado ontem pelo Pedro Costa Júnior. Nós temos que ser mais Celso Amorim. Nós temos que ser mais Lula. Nós temos que ser mais Paulo Freire e menos Olavo de Carvalho. O Brasil pode muito, muito, muito mais do que ser um serviçal dos Estados Unidos. E falo isso, eu não tenho ódio da cultura americana, eu fui muito criado em cima da cultura americana. Consumi muito Hollywood, sim. Consumi muitos enlatados americanos, sim. Mas esse não é o nosso destino. O nosso destino é ser um país com cultura própria. É ser um país com perspectivas próprias. É ser um país com futuro. Ser um país com vocação para ser país. Ser um país com foco, com olhar para o que é ser um país. E ser um país é isso. Ser um país é você ter perspectiva de futuro. É você ter para onde ir. E o povo acho que percebeu que fez errado em 2018. Acho que percebeu e está elegendo Lula 2 vezes. E o que falta, a nossa maior luta em 26, é o Congresso, é o Senado, é impedir esses loucos de assumirem o Senado, de provocarem problemas ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo está ameaçado. O parlamento precisa ser limpo. O parlamento precisa ser saneado. E se conheço muito bem, se eles queimaram a largada na eleição presidencial, tem como isso acontecer na eleição legislativa. E a gente precisa ficar atento aos movimentos. Deputado que defende aumento de número de deputado não pode ser votado pelo povo. Senador que alimenta a pauta-bomba não pode ser votado pelo povo. Gente que teve participação no golpe do 8 de janeiro não pode ser votado pelo povo. A gente tem que derrubar Michele Bolsonaro. A
gente tem que derrubar essas pessoas. Lucas mandou, eu tenho um ódio da cultura estadunidense, sim. Plantaram memórias afetivas falsas. A sorte que fui salvo por colegas imigrantes da América Latina. Eu não tenho ódio, mas eu concordo com você, Lucas. Eles nos enganaram, sem dúvida nenhuma. E há culturas estrangeiras muito mais interessantes. Você vê, por exemplo, a cultura... Tudo bem que ela é colonial e ela nos ferrou muito na história, mas tem a cultura pop europeia, temos agora a cultura russa, temos agora a cultura chinesa, mas eu não sou um cara que vai virar, não sou um ultranacionalista que diz que a gente só tem que consumir produto brasileiro, mas a gente tem que privilegiar o Brasil, sim. A gente tem que amar essa terra. A gente tem que amar o lugar que a gente nasceu. E isso não é um ufanismo idiota. Eu sou a favor, na verdade, eu sou uma pessoa internacionalista. Eu gosto de relações internacionais. Eu gosto de imigração. Mas, para a gente ser coerente também com quem a gente é e para a gente defender efetivamente esse planeta, por exemplo, em políticas sustentáveis, a gente tem que amar a nossa terra. A gente tem que amar as nossas cidades. São Paulo, por exemplo, a cidade onde eu nasci, tá abandonada, tá maltratada, a ponto de eu não aguentar mais morar lá. Então a gente tem que cuidar do lugar onde a gente está. A gente tem que participar da política local. A gente tem que interferir. Uma coisa que eu falo para vocês, eu não sou filiado a partido político nenhum, mas, porque meu foco é meu trabalho jornalístico, mas se você acha que você tem condições de ser um candidato, candidate-se. Se você acha que pode contribuir numa agremiação partidária, filie-se. Vai na sua agremiação de esquerda radical, de centro-esquerda, de direita, se represente. Vá até lá e faça o seu trabalho. Entenda como funciona a sociedade. Conserte o buraco da sua rua. Isso é muito importante. E conserte pelos meios legais. Então é importantíssimo. Se Michele ganhar, o Bozo vai ter que interferir indiretamente no Congresso de alguma forma. Acho que não? Acho, claro que acho. Por isso que a gente tem que tentar derrotar a Michele no Congresso. Marina mandou, o povo não tem consciência de classe, continua acreditando nesses bolsonaristas, seria bom se os deputados não voltassem nunca mais. Sim, e a gente tem que fazer a nossa parte, fazendo uma militância cada vez mais aguerrida. Cada vez mais aguerrida. São Paulo está cada vez mais triste. Estão Sim, é a sensação que eu tenho toda vez que eu volto para São Paulo. Eu volto para São Paulo para fazer viagens e tá insuportável a cidade. E é uma cidade que eu amei. É uma cidade que eu nasci no coração dela. É uma cidade que eu queria voltar a amar. Que eu queria que tivesse eleito Boulos para eu voltar a amar um pouquinho. E tá castigada, tá uma coisa horrível, uma coisa triste. Tem muita coisa legal ainda na cidade, mas tá tudo caro, tá tudo inviável, tá tudo difícil. E o interior tá muito melhor. Ah, mas o interior também é... Sim, mas o interior é um mundo em construção, né? O interior é uma tranquilidade, é uma paz de espírito. E, infelizmente, São Paulo tá nessa atuada. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.